Vamos começar, né? Gente, boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. E assim, a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo pejoteiro. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que ele vai se apresentar, né? Meu nome é Cris Monteiro, estou na articulação da pastoral, né? Na articulação da RP 4. E hoje nosso tema vai ser um bate-papo sobre não há mercantilização da natureza. Aí, quando o nosso amigo quiser iniciar, pode ficar à vontade, tá, Lívia? Show de bola. Tá conseguindo me enxergar por aí? Não, tá. Travou a tua imagem, a gente só tá escutando a voz mesmo. Só o áudio, né? Isso. Tranquilo. Se quiserem que eu dê início assim mesmo, não tem problema nenhum. O áudio tá bom. Se quiser iniciar de novo, só. Pode ser que carregue também, né? Mas então vamos assim. A gente continua. Se vê que não vai carregar, e tu tenta Gente, agora para atualizar alguma testar, coisa assim. Pode ser? para ver se aparece. Pode ser, então. Pronto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Volto já. Certo. Então, gente, o que é continuar com o aviso? Eu acabei de interromper no meio do caminho. Não, era só esses dois avisos mesmo. Pode ficar tranquilo. Show de bola. Então, gente, boa noite a todos e todas, né? Meu nome é Davidson. Faço parte da coordenação da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Aracaju, aqui em Sergipe. Fico imensamente feliz, né, pelo convite feito pela Nicole, pela Cris. Durante a semana passada a gente veio conversando bastante para construir esse momento. E infelizmente a câmera não está ajudando muito, mas vamos vendo que a gente consegue conversar aqui hoje, tá? Bom, nesse primeiro momento a gente tinha pensado em, como sempre, né, fazer a nossa sintonia com a canção. Infelizmente eu não consegui achar a música em si, né? Mas eu tenho uma letra e, bom, ela me inspira bastante para pensar esse tema, na verdade, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Ela é do Gildáusio Mendes, que é um padre, né? E aí, quem tiver talvez essa canção por acaso, por aí perdida, e puder passar para mim depois, eu agradeço imensamente. Ela diz o seguinte: a vida é a luz da manhã, é o cheiro do verde hortelã, é o menino brincando na praça. A vida é a chuva que cai, é o sonho bonito de paz, um jardim que enfeita a casa. A vida é um gesto de amor, a lição que se aprende da dor, a ternura no olhar de um irmão, a vida é um riacho que vai, o sorriso amigo de um pai, a cantiga do coração. Vida é a água na fonte, é um lindo horizonte, é a paz de um país. Vida é um abraço apertado, um amigo esperado que nos deixa feliz. Vida é o olhar da criança, é a fé na esperança, a saudade de alguém. Vida é o céu colorido, é o pão repartido, é a força do bem. A gente conversou, né? E Davis veio com a ideia da música. Eu até pensei em cantar uma música, né, para recepcionar, mas só que assim, eu tô um pouco rouca, eu não pude, né, cantar. Vai muito bem, pode continuar, fica à vontade. Valeu. Bom, como a Cris comentou, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o eixo 3 do material que foi feito da Semana da Cidadania, né? Não a mercantilização da natureza. E aí, para a gente ir vendo como é que vai ficar esse papo de hoje, eu tentei estruturar em 3 momentos que são divididos mais ou menos assim. O primeiro vai ser um pouquinho mais complexo, mais intenso, porque ele tem uma carga muito mais significativa. E os outros 2 passos eles serão mais complementares, complexos também, mas mais leves de se entender e da gente refletir um pouco acerca também do que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, e aí, no primeiro ponto, eu pensei inicialmente da gente refletir sobre a seguinte questão: de que natureza estamos falando? Estamos falando da mercantilização da natureza, mas que natureza nós estamos falando, né? E aí,
quando a gente toca nesse assunto, geralmente aparecem talvez uns lapsos de memória que a gente lembra da nossa vida de acadêmico, de pessoas que frequentaram a escola e tal. E aí vem sempre aquelas definições claras, né? Aquelas divisões que são a atmosfera, a litosfera, a biosfera, né? Algo relacionado ao ambiente e tal. Mas é justamente isso que a gente talvez possa refletir hoje. Ambiente e natureza, será que são as mesmas coisas? E aí, infelizmente vocês não vão ver o tamanho dele, bichinho, mas ele tá aqui. E aí tem duas definições que eu achei extremamente interessantes para a gente poder iniciar esse primeiro momento, né? Ambiente e natureza têm uma similaridade e uma situação de complemento entre as duas. Só que uma tem uma dimensão mais profunda e a outra, ela apresenta um caráter talvez um pouco mais superficial do que a gente pode entender, né? Então, quando eu pesquisei sobre a palavra ambiente, por exemplo, ele no dicionário diz mais ou menos assim: que, que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas, por todos os lados, envolvente, lugar, sítio, espaço, recinto. Então, esses seriam os conceitos mais claros que a gente consegue ver sobre ambiente, né? Talvez é a noção mais próxima que a gente tenha sobre natureza na atualidade. Uma visão mais externa do ser humano sobre aquilo que ele consegue observar, que ele consegue tocar, né? Então, ao nosso redor. Mas é muito mais profundo do que isso. Não é só estar ao redor. É algo que nos envolve, né? É o que ele já vem comentando no início. É envolvente, é que cerca, é tudo que está ao nosso redor. E aí tem o conceito de natureza. E natureza, no dicionário, ele classifica da seguinte maneira: todos os seres que constituem o universo, força ativa que estabelece e conserva a ordem natural de tudo que existe. Então, quando a gente fala sobre natureza, ela traz uma carga muito mais significativa do que a questão do ambiente. Ela não é uma visão externa do ser humano para com o mundo, mas ele também faz parte desse processo. Nós precisamos nos enxergar que compõe a casa comum, que compõe esse espaço de vida, esse espaço que é nosso. E que também faz parte da nossa constituição enquanto pessoa, né? Então, quando a gente está falando sobre, sobre a natureza, especificamente, estamos falando de uma natureza integral. Aquela que envolve o espaço, o ambiente que nos envolve, que está ao nosso redor e que nós estamos nele, a nossa casa comum, e nós, todos os seres vivos, né, que compõem todo o ambiente, seja o ser humano, seja os animais, as plantas, enfim, tudo que compõe essa nossa casa, né? E aí, estão conseguindo me ouvir? Sim, pode continuar. Show de bola. E aí, percebendo essa natureza integral, e que a gente consegue ver essa visão mais interna e externa do ser humano, a gente consegue perceber também que ambos são frutos de uma mesma origem, uma mesma fonte originária. Alguns, nas suas teorias, enfim, e até explicações mais teóricas, mais, né, complicadas, chamam de fonte originária, de vácuo quântico, enfim. Mas toda essa concepção que nós temos clareza, né, na nossa construção enquanto pessoa que caminha dentro do espaço religioso,
como a teologia da criação, né? O Deus criador que dá o start da vida, que dá o start de todo esse processo. E isso fica muito claro quando a gente pega a passagem do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, onde diz lá o seguinte: em ser humano, com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e lhe tornou-se um ser vivente. Então, é uma dimensão muito mais profunda do que se imagina. Não é só simplesmente pegar o ser humano e colocar no mundo, mas ele foi constituído da mesma origem em que a sua casa comum, aquele onde ele está hospedado, onde ele vive, tem a mesma origem. Então, tanto o ser humano, tanto a casa comum, tanto os demais elementos que compõem esta casa comum são fontes da mesma origem. E aí, eu, procurando em alguns materiais aqui em casa, e revisitando também algumas outras coisinhas, eu achei uma frase do Leonardo Boff que ela me marca muito sobre essa temática. Que ele fala o seguinte: somos a porção da terra que a nossa consciência é fundamentalmente a consciência da terra e do próprio cosmos, porque a terra é parte dela. Então, é um conjunto muito amplo que tem uma profundidade de significado muito minucioso às vezes, para que toma algumas dimensões assim fora do nosso real às vezes, né? Porque perceber o ser humano como a parte consciente da Terra às vezes parece algo que é fora da nossa realidade. Imagine só, quando você está na, não sei, na sétima, no oitavo ano, ali estudando sobre a disciplina de ciências, e aí vem aquele seu professor e informa que precisa. E aí é muito difícil, às vezes, a gente pensar sobre isso, né? Como assim eu sou parte da natureza, como é que eu consigo me enxergar como terra, como água? Como é que é isso? Né? Olhando para mim, eu não pareço fisicamente com esses elementos, mas é essa singularidade e é essa integralidade no todo que dá essa unicidade e característica de Deus, né? Dessa fonte originária que dá o sentido da nossa vida. Então, quando, quando eu lembro desse primeiro momento, me vem algumas coisinhas assim na cabeça em relação a isso, porque olhando dentro dos materiais que eu visitei, tem uma fala que ele explica muito bem essa característica de a nossa condição de humanidade, ela foi construída socialmente. Parece que é uma coisa que foi dada simplesmente pronta e acabada. Né? O ser humano ele já nasceu com essa condição de humanidade. Mas essa condição de humanidade civilizatória que nós temos hoje, ela foi propiciada por dois elementos. Tanto pela nossa questão de coletividade, porque vivíamos em uma sintonia tanto com os outros ao nosso redor, aqueles e aquelas que fazem parte desta natureza, né? desse, dessa multiplicidade de elementos que compõem o nosso universo, que compõem a nossa casa comum, né? E ao mesmo tempo a linguagem. Então, quando o ser humano se percebe neste processo, vive em um espaço que tem outros semelhantes igual a ele. Então, quando se está no Jardim do Éden, por exemplo,
ele não comia o fruto sozinho, ele partilhava com os irmãos. Isso, antropologicamente falando, tem várias informações de que o nosso salto de humanidade ela foi constituída a partir disso, né? Da nossa relação enquanto pessoas coletivas e que viviam bem com os outros e com a casa comum, com a natureza. Então, esses dois elementos nos propiciaram o que a gente conhece hoje como a sociedade civilizada, porque ela tem tanto esse caráter com a linguagem, né, de conseguir articular as palavras, de dizer as coisas, mas ao mesmo tempo de conseguir se perceber no processo enquanto um todo, e não enquanto um indivíduo. E aí, nesse primeiro momento, os seres humanos têm essa relação, né, de se perceber enquanto parte de um todo completo, né? E aí, quando é que tudo isso começa a desandar? Segundo o que a gente acaba vendo, é que as primeiras, as primeiras, os primeiros seres humanos, os primeiros na terminologia mais científica, eles utilizam os humanoides, enfim, né? Mas os primeiros homens que começaram a entrar nesse grau de humanidade, né, do seu processo evolutivo, eles já começam a estabelecer essa separação entre homem e natureza, que é a que a gente está gravada quanto nós vemos no nosso cotidiano. E aí, isso tudo se acaba, na verdade, tomando uma dimensão muito maior quando o sistema capitalista ele começa a ser desenvolvido justamente com o surgimento do pensamento moderno, né? Então, foram esses dois elementos que deram aquele boom na nossa condição de ser humano e que nos fazem distanciar-se da natureza. E isso tem um sentido extremamente profundo. Porque se você tem uma ligação simbólica com alguma coisa, com algo, com alguém, você não consegue. Não tem nada no mundo, na verdade, que você consiga trocar. Não tem nada no mundo que faça você querer estar longe. Íamos em uma sintonia que era puramente do ser humano com a natureza. Mas era necessário, acabou tornando-se necessário criar esse distanciamento. E isso foi possibilitado principalmente com o pensamento moderno e esse desenvolvimento do sistema vigente, né, de hoje, né, o sistema capitalista. Então, eu preciso desvincular o sentimento de humanidade que existe entre a pessoa humana e a natureza para que eu possa mercantilizar ela. Então, esse é o primeiro passo. O ser humano e a natureza, ele deixa de ser um só, todo e integrado, para dar espaço à monetarização, para dar espaço à mercantilização da natureza, né, de modo geral. E aí ele rompe com o nosso laço afetivo, ele rompe com o nosso caráter cativador mesmo, né, que existia neste processo. Realmente profundo, e eu vou tentar fazer um paralelo com alguns exemplos para a gente refletir sobre essa situação e que me vem à cabeça e faz isso ficar cada vez mais chocante nos dias de hoje. Por exemplo, é perceptível que a cada dia que passamos, esse distanciamento está se tornando uma coisa muito mais do que natural. Eu acredito que isso também
seja provocado partindo do princípio de que não nos nutrimos mais da natureza. Como assim? O primeiro passo que a gente dá para toda e qualquer coisa, né, estabelecer a nossa energia, dizer, nosso caráter nutricional e, enfim, o nosso processo de desenvolvimento enquanto pessoa mesmo, né, dos nossos membros, enfim, a nossa força, ela está no nosso caráter nutricional. Então, do que estamos nos nutrindo hoje? Ao meu ver, estamos nos nutrindo de uma, de uma realidade que é moldada a partir das evoluções. Então, não nos nutrimos mais da natureza compreendida como a Mãe Terra. Nos nutrimos de uma revolução industrial, nos nutrimos da violência, nos nutrimos de tantas outras coisas que foram desenvolvidas com o pensamento moderno, né? Da pessoa civilizada, do ser humano capitalista, enfim, do neoliberalismo. Então, como deixamos de nos nutrir do verdadeiro sentido da vida, do sentido material bom que existe, né? Então, estamos de um sistema que ele cria mecanismos que vão contrário a essa ordem natural do ser humano. E isso parte do alimento. E o exemplo é o seguinte: o espaço da mesa, por exemplo. A mesa, nas famílias, desde as famílias tradicionais até o que a gente tem visto hoje, ela reduziu de tamanho. E aí, talvez tenha um paralelo com um livro que o Leonardo Broff escreveu alguns anos atrás, que fala sobre a comensalidade. Comer, comer e beber juntos e viver em paz, é o nome do livro. Qual é a grande situação disso? Já que nos nutrimos de um pensamento moderno, de um antropocentrismo, de um homem que se sobrepõe da presença que se faz na natureza, então não conseguimos perceber a fonte originária, o Deus que existe no outro. Porque se eu não estou conseguindo me alimentar bem, se eu só consigo me alimentar dos fast foods da vida, dos agrotóxicos, dos agroquímicos que estão nos alimentos, conscientemente e inconscientemente que a gente consome, então como é que eu vou conseguir perceber no outro essa característica do divino? Isso é preocupante porque, e eu vim pensando nisso há algum tempo, no que a gente tem vivido muito hoje também. Apesar de estarmos em uma sociedade que está se solidarizando, está se colocando a dispor de outras pessoas que estão passando por dificuldades e tudo mais, mas repleto de intolerância, repleto de desrespeito, a gente não consegue perceber onde é que está o fruto disso tudo. Como é que isso... Onde é que isso está nascendo? Talvez isso passe principalmente pela nossa alimentação. É um passo básico. Às vezes parece que é uma coisinha sutil, mas faz completo sentido. Porque se você perceber, como é que eu me alimento drasticamente com esses novos pacotes industriais que fazem do alimento mercadoria e, enfim, tá em todo lugar, em toda a nossa mesa, em todo o nosso canto. E eu me sinto cada vez mais doente, eu me sinto cada vez mais cansado, sem motivo algum sem motivação, na verdade, né, para nossa vida. E de onde é que surge isso? Quais são as explicações que vêm Então, deixamos de nos nutrir de algo que é fundamental para a nossa existência e passamos
a consumir aquilo que causa a nossa destruição, né? A nossa degeneração. E isso é tão forte, eu tenho mais outros dois exemplos para comparar aqui e a gente tentar imaginar como é que isso se dá no nosso dia a dia. Por exemplo, a modernidade está tão presente na gente que se uma plantinha, por exemplo, nascer no meio da sua calçada, a sua calçada ali, sabe? Tipo, toda cheia de piso, ajeitadinha, toda plana e tal, né? Toda ajeitada. E aquela plantinha nascer no meio dos pisos. A primeira coisa que a gente pensa em fazer é arrancar. Né? Uma coisa muito sutil, mas que faz pleno sentido. Na frente à minha casa tem um. Eu moro em frente a uma escola. E aí tem uma área que é extremamente aberta e, enfim, né, sempre cresce as plantas da área normal. Então, o povo já fica olhando assim com aquela cara de tipo, o prefeito daqui não faz nada, tem que arrancar isso tudo logo e tudo mais. Ou seja, a gente está tão incutido na modernidade que a gente acaba não se entendendo como natureza e querendo sempre estar evitando ela, né, no nosso cotidiano. Outro exemplo, para a gente pensar nisso também. Imagine que você está saindo da sua casa, naquele momento glorioso, assim, se diz, olha, hoje é o dia. Vou assistir aquele filme maroto, sabe? Vou com a minha melhor roupa, vou com aquele penteado mó legal, meter aquele tênis cabuloso, sabe? Vou assistir um filme com a minha galera, vai ser muito. E aí, quando chega no meio do caminho, bate aquele tempo de chuva. Então, a gente já pensa logo em se armar, né? Então, como é que eu contra-ataco essa vinda da natureza? Eu pego logo o guarda-chuva para cobrir a minha modernidade. Eu pego logo o guarda-chuva para cobrir tudo que eu tenho de moderno. Então, eu não quero que estrague isso, não quero que estrague aquilo. E isso é tão intenso, porque quando eu conversava com um amigo há um tempo atrás, a gente praticava umas caminhadas, né, quando era possível, e aí ele perguntou qual era uma das coisas que me fazia ficar bem, assim, em dias conturbados, o que é que eu gostaria de fazer para me sentir bem? E aí eu disse, velho, eu gosto muito de sair num dia de chuva para dar uma carreirinha. Ele, por que tem que ser num dia de chuva? A chuva, talvez, ela possa ser a conexão que eu tenha de tentar trazer uma leveza quando eu chego em casa e tento esquecer toda aquela situação. Talvez não tenha sido porque eu não, enfim, não fui focando no ocorrido durante o caminho e tudo mais, mas talvez seja porque uma outra resposta foi me dada a partir de uma sintonia que existe entre o mundo que eu vivo e o que eu estou passando nesse momento. Então, são essas situações que me fazem refletir em como nós estamos vivendo hoje, né? E como esse processo de desconexão com a natureza é tão profundo que a gente não consegue perceber com tanta facilidade, né? E pior, isso sempre sendo reforçado por uma lógica vigente, né, de que uma leitura mais simbólica do mundo não é possível por causa dos critérios metodológicos que existem para comprovar as coisas cientificamente e tudo mais, falando, né? Então, e tornar tudo cada vez mais objetivo, hoje se torna uma coisa extremamente necessária, talvez para a nossa existência, né? E aí, para fechar esse primeiro momento, qual é o resultado de todo esse processo de
viver em uma sintonia de uma fonte que deu origem a tudo que existe, né? Essa natureza que nós compomos, que nós fazemos parte, que depois foi separada por uma lógica que envolve o dinheiro. O que é que resulta hoje? Hoje, ao meu ver, nós não nos nutrimos mais da Mãe Terra, a fonte originária. Se não nos nutrimos daquilo que é bom, que é o que a gente consegue perceber, por exemplo, na leitura do Gênesis, que tudo que foi sendo feito, ele era algo bom. Então, como é que eu vou deixar de consumir algo bom, de viver algo bom, para dar lugar a uma coisa que me leva à destruição, né? Então, se não nos nutrimos da fonte boa, originária, que é essa fonte que é Deus, mas nos nutrimos de uma modernidade que ela é degenerativa e antropocêntrica. Porque talvez essa noção de que o ser humano tenta criar alguma coisa, a falsa ilusão de que a gente consegue criar algo, desculpe, ela talvez seja uma falha e muito rasa daquilo que a gente acaba ouvindo com um cara que ficou conhecido como pai da química moderna, né? Que é o Lavoisier. Ele diz o seguinte, é uma frase bem conhecida, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem pega disciplinas de química já vê muito isso. Então, e é evidente, é claro isso. Os próprios cientistas precisam também ter clareza dessa situação. Não podemos mexer no nosso código genético. É lá onde vivem as nossas características mais gerais. É lá onde vive a nossa é lá a fonte da nossa identidade. É lá onde está o nosso, como posso dizer, nesse todo que é uno. É um só. Mas diverso, né? Ele é, enfim. Então, a gente não pode criar mais nada, porque isso não compete às nossas mãos. Tudo que já foi criado não pode ser criado novamente. A gente não tem mais nada para fazer. Tudo que era necessário para a nossa existência já está criado. Só podemos transformá-lo em algo melhor ou em algo pior. Mas acreditar que podemos criar, tomar o lugar do Criador, que talvez seja a grande sacada que existe também na própria passagem do Gênesis, sobre o fruto, enfim, mas isso é uma outra reflexão, né? Que tenha essa noção do que o Leonardo Boff acaba colocando como endemos, que é o homem que pensa e o homem também que se destrói, que tem em si o bem e o mal. Então, existe esse conflito entre a gente, mas não podemos tornar isso não podemos tornar o mal como prioridade na nossa vida, né? Então, são essas as dimensões. Dá para conseguir me ouvir? Tá tudo tranquilo? Tô falando muito rápido. Para mim tá tudo tranquilo. Agora o pessoal, se tiver alguma coisa, a gente vai retornando, ver o que faz. Show de bola. E vai me avisando porque aqui no meu celular ele não tá aparecendo nem as mensagens, tipo, ele tá travado a tela, né? Então, eu consigo ouvir você, mas não consigo ver se tá mexendo alguma coisa, se tá aparecendo alguma mensagem. Enfim, você vai ficar me orientando agora. Se surgir algumas perguntas, eu vou estar anotando e aí eu te passo e a gente vai vendo, respondendo. Não gosto não, Show de refletindo mesmo sobre as perguntas. bola.
Agora, como você traz, né, a questão da nossa sintonia com a natureza, e a gente vai percebendo que a gente reclama muito, né? Isso todo mundo já sabe, mas às vezes a gente deixa passar. Se tá sol, a gente reclama, se tá chuva, a gente reclama, mas sempre tem um motivo a reclamar por conta do que está acontecendo. E a gente acaba muitas vezes não contemplando essa beleza, né? Porque só na questão do reclamar, se tá quente, reclama, tá sol, tá reclama. Então, é isso aí, é se você tá se desligando desse sagrado, dessa mãe natureza o tempo todo. Perfeito. É exatamente isso. Às vezes, se a gente parar para pensar, talvez seja essa tentativa da própria Mãe Terra, enquanto mãe, né? Aquela que sempre tenta reconciliar-se com seu filho, de entrar em sintonia. Mas, como aqueles que não querem dar ouvidos, preferem estar evitando a todo momento essa sintonia, né? Então, tá na hora de realmente a gente deixar de sonhar com algumas outras coisas que sabemos que nos leva à destruição, porque nunca ao longo da nossa história chegamos a um ponto tão destrutivo como o que vivemos hoje. E isso é fruto dessa lógica que vivemos de acreditar que o dinheiro ele tem que estar acima de tudo e de todos. Então, tá mais do que na hora de parar e pensar no que nós estamos fazendo, literalmente, e para onde nós queremos chegar. Né? Os casos de da atual pandemia que está, né, acontecendo agora, que, enfim, literalmente chocou com o mundo inteiro, é um momento para a gente parar e refletir sobre as nossas ações, tomar talvez uma nova postura, né, enquanto sociedade, enquanto pessoa humana, enquanto natureza. Pois bem, e aí entra num segundo ponto, que é, já que agora que a gente compreende um pouco do que é essa natureza, que não é só pensar o ambiente do lado de fora, de pensar só aquela planta, mas aquele ser vivo que está ali, né, aquele animal que passa e tal, que geralmente é a noção que é construída cientificamente, que tem, enfim, seus métodos e suas formas de analisar o mundo, compreendendo que nós fazemos parte dessa sintonia, entra nesse segundo tópico. Então, quando dizemos não, nesse momento de não à mercantilização da natureza, o que é que nós estamos buscando negar? Mercantilização, ela é uma palavra derivativa da palavra mercantilismo, né? Caso não tenha ficado talvez tão claro no que eu comentei até o momento. Então, o mercantilismo, segundo o querido dicionário extremamente grande aqui, ele traz a definição de que é a tendência para subordinar tudo o que existe ao comércio, ao interesse, ao lucro e ao ganho. Então, a proposta de dizer não é só simplesmente evitar, na verdade não evitar, mas retardar, vamos dizer assim, os danos do nosso planeta. Não é uma situação reparativa de dizer simplesmente assim, opa, eu sei que o planeta está passando por uma situação complicada, porque nós estamos tomando comportamentos muito, como posso dizer, desenfreados sobre ela. E nesse pensamento é preciso que a gente não vá com tanta pressa para não acabar com tudo e realmente a gente chegar a não existir mais. Não é isso.
quando dizemos não à mercantilização da natureza, dizemos não para a lógica do mercado, que transforma tudo em mercadoria e oportunidade de ganho. Então, não é simplesmente pedir para que as entidades, as empresas que sempre estão ao nosso redor, tudo que nos cerca, para que eles tenham uma lógica de reduzir mais. Não é isso. É para acabar literalmente com essa lógica de que o dinheiro está acima de tudo. É o momento de dizer não para a lógica do consumo exacerbado do dinheiro que gera dinheiro, que gera dinheiro, que gera dinheiro, e que é falso. É um sentimento falso que criam na gente. Então, quando a gente diz não à mercantilização, é dizer também não ao comércio da fome. Então, como é que nós vivemos em um mundo que, tecnicamente, tem todas as técnicas possíveis que foi sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, né? Com os métodos científicos, enfim, com todas as práticas que foram sendo feitas ao longo da existência de fome. Como é que pode existir uma contradição tão grande como essa? Então, dizemos não ao comércio da fome, dizemos não ao agronegócio, que ele mexe com o nosso código genético sem a gente saber, né? Ele mexe com essa estrutura que é tão fundamental em nossa. Dizemos não à privatização da água, que foi uma das coisas que o Darlan colocou na live de terça-feira. Foi terça? Segunda foi terça. Enfim, foi a primeira live que rolou, que foi a do Darlan com o Pedro, foi uma das coisas que eles colocaram e eu achei extremamente interessante. É justamente isso. Como é que um bem fundamental, o qual deveria até ser o nome do nosso planeta, né? A caracterização do nosso planeta, né? Não planeta Terra, e sim planeta Água, como é que crianças, na verdade, morrem de sede em um planeta extremamente abundante de água? Como é que... Então, dizemos não também à precarização do trabalho, porque não é só simplesmente o lado externo, mas também o lado interno. A natureza que existe dentro de você, a divindade que existe dentro de mim, ela é tão importante quanto o meio externo em que vivemos. Então, pedir, insistir por melhores condições de trabalho é dizer não a essa lógica de destruição daquilo que é mais sagrado no ser humano. Veja só, a gente nasce já inserido numa lógica voltada para um mercado, de que precisamos consumir, de que precisamos ser pessoas com profissão, e essa profissão é que vai definir se você vai ser alguém na vida ou não, né? É o que, enfim, né? A sociedade moderna vigente acaba caracterizando como sendo você só pode ser alguém se você tiver a profissão tal, se você tiver a profissão tal. Então, é o meu trabalho que define quem eu sou. Então, quer dizer que muitas pessoas não são ninguém. Quantas pessoas estão desempregadas nesse momento? Quantas pessoas perderam seu emprego e continuam perdendo seu emprego, né? Estão sem condições de trabalhar, estão sem condições de comer. É muito mais complexo do que a gente imagina. E é tudo dentro de uma sutileza que, se a gente não tem sensibilidade, ou pelo menos tenta buscar essa sensibilidade que ainda resta em nossos corações, a gente vai fazer da vida do outro literalmente aquele que está caído no Deus sagrado que existe nele, né? Então, eu acho que uma das coisas que ficaram muito interessantes também foi
agora com a campanha da fraternidade, quando esse tema saiu, acho que foi talvez o ponto inicial para dizer, olha, esse ano vai acontecer a novidade dos tempos. Vamos descobrir realmente quem é que consegue sentir no coração essa presença da fonte originária, da fonte divina que existe em cada um de nós, no outro, e essa sintonia com o nosso ambiente, com o nosso lugar, né, com a nossa casa. Bom, e também... A gente tá praticamente acabando o tempo, aí a gente faz assim, a gente encerra essa e inicia a outra para tu continuar a Show de reflexão, bola. pode ser? Não, e aí, Viu? entramos no Aí terceiro momento. Então, chegamos já no momento certinho. porque aí a gente inicia de novo, aí tu continua a reflexão tranquilo, só para não parar de vez, tá bom? Show de bola. Não, aí chegamos Pronto, no aí eu último vou... ponto, que é o seguinte: já que vimos qual é a explicação do conceito de natureza, o que é que a gente acha, né? De o que dizemos, por que dizemos não e qual é a grande sacada que existe nesse tema e quais as nossas possibilidades de mudança, né? Então, as nossas possibilidades de mudança, ela a partir de da situação mais pessoal, eu acho que é muito do que o Darlan e o Pedro disse anteriormente, que é reforçar essa esperança e o esperançar. Precisamos reavivar isso em nossos corações. É muito também do que a irmã Thelma discutiu com o Fernando na semana passada sobre os sonhos, né? É preciso sonhar, mas mantendo os pés no chão. Precisamos sonhar com os pés na realidade, né? E nos articularmos literalmente para esse processo de transformação, enfim. Aí nas bases é aproveitar os grupos que ainda restam para resistir a este momento. Então é algo mais interior e também articular para algo maior. E também é preciso nutrir-se daquilo que é bom. Precisamos voltar a nos alimentar das coisas boas. É esquecer as modernidades que nos levam a esse mundo de atrocidades, enfim, de tanta desconexão com o nosso sagrado, né, que existe, e aproveitar as coisas boas, a gente pensar em um outro mundo possível. E isso, com certeza, está vinculado também à noção de as nossas possibilidades de mudança estarem nas mãos, literalmente, das figuras femininas. Ou seja, como historicamente a questão da sensibilidade, do cuidado e da cooperação, ela foi vinculada à figura da mulher, e não só por isso, mas também porque em estudos antropológicos comprovaram que em civilizações onde ocorria o matriarcado, não existia conflitos de guerras, de destruição. Existia cooperação, existia sensibilidade. Então, essa lógica do poder, da racionalidade, do uso da força, da competição, da dominação, que é uma característica que colocam, ela não nos leva a lugar nenhum. Então, está na hora da gente começar a aprender com a figura feminina essa possibilidade de mudança, de buscar nos homens que se acham, né, os poderosos, os que mandam, né, de conceber em si essa noção da sensibilidade, de perceber o que tem de sagrado no outro, o que tem de sagrado em si mesmo. E aí, para encerrar esse momento, eu queria ler um trechozinho do Leonardo Boff, no livro que ele fala sobre... Oi?
Vamos fazer assim, eu vou encerrar, porque vai parar. É capaz de, quando começar a falar, parar de vez. Aí eu Vai vou parar de encerrar vez. essa chamada, e aí eu chamo de novo, e aí tu continua com o texto e a gente finaliza, pode ser? Bom, e aí, para encerrar esse momento, e a gente abrir para as perguntas, só ler esse trechinho aqui, que é uma reflexão do Leonardo, que ele também faz um paralelo com a Carta da Terra, né? Que ele diz o seguinte: é urgente, urgentíssimo, mudar de paradigma civilizatório se quisermos continuar a viver e a ter um futuro. Na verdade, ou mudamos ou morremos. Essa é a grande questão, assim formulada pela Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é nossa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e devastação da diversidade da vida. São necessárias as mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. É isso. Pronto, então, gente, se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, esse é o momento, né, Deus? Esse é o momento de perguntas, de complemento também da fala dele. Podem ficar à vontade. Teve muitas, porque Davis acabou não vendo, então muitas pessoas estão dizendo que essa reflexão foi muito boa, né? Dando os parabéns. E, assim, no início eu falei que eu iria cantar, né? Vanessa mandou eu cantar, Nicole, mas eu estou sem voz hoje, estou um pouco rouca, eu não estou contando, tá? Quem sabe da próxima. Quem sabe? Eu acho que o povo estão satisfeitos, porque não teve nenhuma pergunta, nenhuma... As colocações foram todas pontuando mesmo o que você trouxe, né? Dessa Mãe Terra. Te dando parabéns, né? Esses 3 pontos foi fundamental mesmo, você arrasou. E assim, em nome da coordenação do regional, né? Eu quero te agradecer, muito, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo teu sim, né? Por estar disposto a mostrar um pouquinho do que você está aprendendo, que você sabe para com a gente. Então, assim, não só em meu nome de Cris, mas de todo o regional, coordenação, nosso muito obrigada, né? Nosso Deus te abençoe e nossa Mãe Maria Negra, né? Seja sempre contigo. Então, foi muito, muito lindo mesmo, muito bom. E, assim, ao pessoal que nos acompanharam, sim, nosso muito obrigado. Toda vez eu vou, muitas pessoas com umas carinhas novas, outras nem tanto, que eu já conheço. Mas, assim, muito obrigado, é muito bom estar, né, nesse momento, conversando com vocês e vendo a participação. Você ter tirado um tempinho do tempo de vocês para estar acompanhando, né, essa live e estar prestigiando o Davidson mesmo, porque, assim, ontem a gente conversando e falando, né, o que ia estar falando na live, e a gente estava bem nervosos, eu nervosa, ele nervoso, mas depois deu tudo certo. Se você quiser falar alguma coisa, Davidson, pode ficar à vontade. Eu agradeço, né, o convite pela Nicole, agradeço a sua paciência durante essa semana pelo diálogo, né? Eu também agradeço por toda essa galera, né, que sempre está em sintonia nesse regional maravilhoso e o mais bonito do Brasil, óbvio. Tipo, é uma necessidade nossa. Eu espero também ter sido um pouquinho claro, né? Porque é um tema muito complexo. É uma coisa que envolve muitas nuances. Aí, quando eu era mais novo, achava que isso era algo simples de entender e tudo mais. Mas não é tão simples. Não, na verdade, não é nada simples. Porque ele envolve outras dimensões que acabam escondendo da gente, né? Então, eu agradeço infinitamente a vocês pela paciência, enfim, e por todo o aprendizado também. E quem sabe a gente se reencontre em um momento em que a gente possa dar esse abraço, esse aconchego, que é tão característico da nossa PJ. Exatamente. Em breve, né, vamos pensar positivo sempre. Estaremos perto para darmos nossos abraços, né, nossos aconchegos.
E assim, por mais que estamos distantes, mas assim, a gente sente sempre a presença do outro, né? Em um sorriso, em uma fala, em uma mensagem. Então, assim, por mais que estamos longe, mas estamos perto também. Então, nosso muito obrigado. Gente, beijo, tá? Fique com Deus e até a